Então vamos para a questão número 2, que já é uma questão que versa sobre o Microsoft Excel. Para se manter a referência de uma célula, a célula B3, por exemplo, é possível travar a célula. Para travar uma célula, usa-se o caractere cifrão antes da letra e do número, ficando cifrão B, cifrão 3. Vamos lá. O que está cobrando é o seguinte, o Excel, ele trabalha com um sistema de referência relativa. O que é uma referência relativa? Por exemplo, B3, né? Isso é uma referência. Coluna B, linha 3, célula B3. Por que a gente chama de referência relativa? Porque se eu pegar essa célula, né, B3, é uma fórmula, por exemplo, e copiar para uma outra célula, ela vai mudar. Você já viu isso, né? Isso é ensinado em aula e você tem que saber isso aí, que é cópia e cola de fórmula. Então, por exemplo, se eu tenho lá numa fórmula a célula B3 e eu levei ela para o lado, ela vai ser C3, porque para o lado anda coluna. Se eu andar para baixo, ela vai ser B4, porque para baixo eu ando linha. Então, toda vez que você tem em uma fórmula uma célula e você copia e cola em outro lugar, essa célula vai andar, ela vai deslocar, né? Isso é um conhecimento básico que você precisa ter sobre o Microsoft Excel. Lembre-se disso. A gente chama de referência relativa, tá? Outra referência que a gente tem é uma referência chamada mista. O que é uma referência mista? Seria, por exemplo, assim ou assim. Dois exemplos de referência mista. Você pode observar que eu usei o cifrão. Quando a gente tem um cifrão antes da coluna ou antes da linha, o cifrão, aluno, já é para travar essa coluna ou essa linha. Então ele não deixa deslocar, ele não deixa andar. Então se eu tenho, por exemplo, cifrão B3 e eu desloco colunas, não vai alterar, vai ser coluna B o tempo inteiro. Agora, se eu tiver o cifrão antes do 3 e eu deslocar linhas para cima ou para baixo, vai ser sempre a linha 3. Então lembre-se, toda vez que você pegar no Excel, tá? Uma fórmula que tem um cifrão antes da coluna ou antes da linha, você não vai deslocar ou a coluna ou a linha. Mista é porque você deve ter percebido que o cifrão está em um lugar só. Ou ele está antes da coluna ou ele está antes da linha. Agora, a outra referência que a gente tem é uma referência chamada absoluta. Absoluto ó, é quando eu tenho cifrão travando tudo. Tá vendo? Tanto a coluna como a linha. Então, se eu pegar essa célula e copiar para qualquer lugar, sempre será B3. Ele não vai mudar. Porque você percebeu que o cifrão está antes da coluna B, trava-se coluna B. Antes da linha 3, trava-se linha 3. Então, para qualquer lugar que eu copiar, vai ser sempre B3, tá? Fica ligado nessa ideia. Então, o examinador, quando ele coloca, tá vendo, ó, que é possível, tá vendo, ó, travar a célula, então ele está falando de uma referência absoluta, usa-se o cifrão antes da letra e do número, tá vendo? Ficando aí B3, né? Só dar um exemplo aqui para você na prática, para você entender, ó. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, B3, ó, e eu pego aqui a alça de preenchimento do Excel e arrasto para baixo, fica B4, B5, ok? Se eu arrasto para o lado, ó, fica C3, D3, tá vendo lá? Agora, se eu tenho uma referência desse jeito aqui, ó, B3, e eu arrasto para o lado, ó lá, sempre vai ser B, tá vendo? Eu estou travando, eu não mudo. Agora, se eu tiver assim, ó, B, cifrão, 3, e eu arrasto para baixo, ó, sempre será o 3. Então, esse cifrão é indício de travamento da coluna ou da linha. Então, a questão está correta, porque ele cobrou um grande exemplo aí de uma referência absoluta dentro do Excel. Perfeito? Entendeu a ideia? Conseguiu pegar a manha?